para a sua vida. Glória a Deus, está no ar mais um programa Cristo em Sua Vida nessa tarde de sábado e eu tenho uma palavra de Deus para te abençoar. Fique ligadinho conosco nos próximos minutos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Graças a Deus. Olha só o que diz o texto sagrado aqui em Gálatas capítulo 6, verso 14. Palavras do apóstolo Paulo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então olha só, Paulo está nos mostrando aqui o propósito da sua vida, que também deve ser o propósito da nossa vida, que é nos gloriarmos unicamente na mensagem da cruz. Porque olha, longe esteja de mim, diz o apóstolo, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que a cruz está vazia porque Jesus ressuscitou, mas sem a cruz não haveria ressurreição. Sem a cruz, Jesus não haveria cumprido o seu ministério, porque ele veio ao mundo, ele nasceu. O Natal representa o nascimento do Salvador. Você pode ler nos evangelhos como foi aquela festa de Natal ali na manjedoura, quando aqueles homens foram encontrar com Jesus, levaram para eles presentes e foi anunciado pelo céu que o Salvador havia nascido. E o maior presente de Deus para a humanidade não foram vários presentes, né? Como as pessoas falam, e o Papai Noel traz muitos presentes, né, no seu saco vermelho, mas não foi vários presentes, foi um único presente para toda a humanidade que Deus enviou ao mundo, que esse é o propósito do Natal, o nascimento do Salvador. Então você deve celebrar essa data por ser uma data que fale do nascimento do Salvador, independente de qual foi o dia que ele nasceu. Você deve agradecer a Deus, porque um dia nasceu o Salvador. E o que ele veio fazer? O que ele veio fazer para ser este Salvador? Ele veio morrer por mim e por você. Esta é a missão do Filho de Deus. Ele foi crucificado, ele padeceu, ele foi humilhado para que eu e você pudéssemos ter o privilégio de sermos chamados e reconhecidos como filhos de Deus. Então, olha, a cruz de Cristo é escândalo para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esta é a mensagem mais poderosa da Bíblia, porque Jesus, ele pagou o preço por mim e pela sua alma, pelas nossas vidas. Olha, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para o mundo que perece, a mensagem da cruz é loucura. Eu me lembro de um vídeo que eu vi uma vez do Estado Islâmico ameaçando o mundo ocidental, e naquele vídeo os terroristas diziam: nós vamos acabar com vocês, a nação da cruz. Eles nos chamam de a nação da cruz. Eles não fazem acepções de católicos e protestantes. Eles chamam todos os cristãos de a nação da cruz, porque a cruz é o símbolo da nossa redenção, porque foi através da cruz que Jesus venceu a morte. Foi ali que ele pisou na cabeça da serpente. Foi ali que ele colocou o inferno de luto, ao contrário do que anunciou a Gaviões da Fiel no carnaval desse ano. Você viu aquele demônio, aquele Satanás fortão atravessando ali o sambódromo, e um Jesus fraco, inútil, sendo arrastado aos pés de Satanás ali diante da cruz, como se aquilo fosse a realidade no mundo espiritual, mas foi o contrário. No dia da crucificação, Satanás não estava de cabeça erguida. No dia da crucificação, o inferno estava em pranto, porque Jesus estava cumprindo com o seu ministério, porque desde o dia que ele se manifestou como Salvador, Satanás via tentando impedir que ele chegasse à cruz. Lá no deserto ele falou: pule daqui, eu te darei os reinos do céu, faça isso e saberão que você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Perceba, Satanás estava dizendo: Jesus, você não precisa se sacrificar, basta você fazer isso e todos vão saber que você é o Filho de Deus, apresentando uma teologia contrária ao que a Bíblia ensina, porque a palavra de Deus nos fala que devemos suportar as aflições desse mundo, carregar a nossa cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você deve suportar as aflições dessa vida, não desistir dos seus sonhos, e independente das dificuldades que você estiver passando ou vier a passar, jamais tirar os teus olhos de Jesus, porque através de uma vida de sacrifício, você está cumprindo com a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, e assim como ele suportou a cruz, assim como ele suportou a afronta e a vergonha, se você suportar, você também vai se assentar em regiões celestiais, em lugares de honra. Deus vai te abençoar. Mas se você der ouvido ao inimigo, você vai abrir mão do sacrifício, você vai abrir mão do seu casamento, você vai abrir mão dos seus sonhos, você vai abrir mão da sua igreja, você vai ficar com raiva dos seus pastores, você vai ficar com raiva dos seus irmãos. Por quê? Porque você quer uma vida fácil, você quer uma caminhada cristã fácil. E perceba, esse não é um propósito de Deus. E naquele dia, Satanás estava numa posição de vitorioso, enquanto foi o contrário do que o carnaval apresentou ao Brasil, porque o Brasil está precisando de um batismo de arrependimento. Iniciamos o ano com pessoas que não servem a Deus, ridicularizando a mensagem da cruz, e agora estamos encerrando o ano com mais um propósito de ridicularizar a mensagem do Evangelho. Veja o que a Porta dos Fundos está apresentando aí na Netflix, esse especial de Natal que apresenta um Jesus desobediente, um Jesus que não tem nada a ver com este Jesus que levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Iniciamos o ano com o nosso Senhor sendo ridicularizado, estamos encerrando o ano com Jesus mais uma vez sendo ridicularizado. E sabe o que eu quero te dizer? Que 2020 haverá um revanche espiritual, porque haverá evangelistas como nunca houve nesta nação, haverá pregadores como nunca houve nesta nação, porque há uma vontade de Deus de sacudir o Brasil, não apenas com o fogo do batismo com o Espírito Santo. Temos muitas pessoas cheias do Espírito Santo, mas vazias de uma fé que produz arrependimento. O Brasil precisa de um batismo de arrependimento, de uma entrega a Deus, em que as pessoas reconheçam as suas misérias e os seus pecados, e aí nós vamos ter essa cultura sendo transformada, e aí vamos ver a nossa geração de jovens sendo abençoada, e aí vamos ver a cruz voltando aos altares, e aí vamos ver a cruz voltando ao coração dos cristãos, e vamos ver uma igreja sadia, uma igreja viva, uma igreja abençoada, como fora nos dias dos apóstolos, porque a cruz, meu irmão, nos dias de Jesus, há textos que nos mostram, próprio Flávio Joséfo, um judeu que não era cristão, ele escreveu que a cruz era a mais desgraçada das mortes, era a espécie de morte mais horrenda que havia naqueles dias. Há registros de um senador romano que ele chegou a repudiar o ato de mencionar a palavra cruz no Senado ali de Roma, porque falar de cruz a um romano era afrontar a sua liberdade e como um cidadão romano. Então você vê, falar de cruz nos dias de Jesus era falar da mais desgraçada das penas, e Jesus passou por essa desgraçada pena, que foi ser envergonhado, foi ser colocado praticamente nu, exposto diante da sua família, porque a cruz, ela trazia não só uma dor física, mas uma dor psicológica, uma dor emocional. Jesus sofreu naquele dia, diante daquela sociedade, ele suportou a afronta. Olha só o que diz em Hebreus 12, verso de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou
a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então ele suportou toda aquela vergonha, ele suportou toda aquela desgraça que ele estava passando. Sabe por quê? Porque o Jesus que estava na cruz não era o Filho de Deus. O Jesus que estava na cruz eram os seus pecados que estavam ali. Não era a santidade de Deus, era a sua miséria, era o seu pecado, era o seu vício, era a sua podridão, era o seu vício em pornografia, era o seu vício em cigarro, era o seu vício em jogos, é a sua mentira, é todo o mal que assola a sua vida, os vícios dessa geração, o pecado da Porta dos Fundos, o pecado da Gaviões da Fiel, o pecado do Brasil e das nações de todas as eras estavam naquela cruz. Quando você olha para a cruz, você vê Jesus levando as misérias da humanidade. Ele se desfez da sua glória como Filho de Deus e se colocou numa condição desgraçada. Por quê? Para que eu e você pudéssemos hoje termos a liberdade de servirmos a Deus. Então, olha, quando você se encontrar em situações difíceis, lembra da dificuldade que foi para Jesus cumprir com o teu ministério. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, se tiver como mudar essa sentença, se tiver como apartar de mim essa desgraçada pena, meu Deus. Era isso que Jesus estava dizendo, porque tamanha seria a vergonha e a humilhação. Mas aí ele concluiu a oração dizendo: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quer que eu seja envergonhado, ridicularizado, exposto diante de Israel e a minha família naquela cruz fria, então que seja feita a tua vontade. E aí você sabe a história. Jesus foi para a cruz e ele cumpriu com o teu ministério. E a palavra diz aqui, olha, Jesus lá em João 12, verso 31, ele já estava dizendo: olha, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte haveria de morrer. Então Jesus, ele estava ali aceitando a vontade de Deus, de ser levantado naquele madeiro, como ele disse a Nicodemos em João 3, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, o nosso Jesus não é esse Jesus que o mundo mostra, porque o Jesus que o mundo apresenta é escândalo, porque esse Jesus, essa visão de um Jesus que venceu a cruz é uma mensagem de escândalo para eles, é a loucura da pregação. E aqui Paulo está dizendo, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quando eu vejo os terroristas do Estado Islâmico falando que a mensagem da cruz é um escândalo, eu agradeço a Deus porque a palavra de Paulo está se cumprindo. É escândalo para eles que não reconhecem o Salvador, mas para nós que reconhecemos a mensagem da cruz é o poder de Deus. Quando eu vejo pessoas aí ridicularizando o cristianismo porque eles têm uma visão carnal, lembra do que Pedro falou? Ele disse: Jesus, de maneira alguma vou deixar que eles te matem, que eles te crucifiquem. E aí Jesus disse: afasta de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas apenas as que são do mundo, da carne. O que Jesus estava dizendo a Pedro é o que está acontecendo com o mundo hoje. Esta visão do Evangelho, esta visão de Jesus que o mundo tem, uma visão carnal. É uma visão que para eles não faz sentido, é uma loucura. Mas é o que Paulo diz, olha, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu amo a mensagem da cruz, eu amo a cruz de Jesus, eu amo o Evangelho, eu amo esse Jesus macho, homem experimentado nas dores, nos trabalhos, santo, Filho de Deus, obediente. Não é esse Jesus que o mundo pinta e borda aí fora, não é esse Jesus que o carnaval aí no início do ano zombou, não é esse Jesus que a Netflix está apresentando. O Jesus que você deve seguir é
é o Jesus que a Bíblia apresenta. É esse Jesus, meu irmão, que sofreu por você, por amor a Deus e por amor a você. Então, quando você entende isso, você se gloria nisso. Não tenha vergonha de Jesus, jovem, na sua faculdade. Não tenha vergonha de Jesus no seu ciclo de amizade, porque tem pessoas zombando de Jesus, rindo de Jesus, caçoando da tua fé, zombando da tua fé. Não tenha vergonha, porque Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então, meu irmão, faça como Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo pode falar o que quiser, pode ridicularizar como quiser, mas o nosso Jesus, jamais vamos nos envergonhar dele e jamais vamos abrir mão da nossa fé. Você, jovem, que tem nascido nessa geração, a pior geração que passou na terra desde a morte de Jesus é esta geração. É uma geração que zomba na cruz, que zomba de Jesus, que pisa no sangue do Filho de Deus. E olha só o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidais, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E ainda diz verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então que Deus te abençoe e te guarde. Eu te convido, é uma convocação a orarmos por um batismo de arrependimento sobre o Brasil e sobre essas pessoas que estão pisando o Filho de Deus e o sangue do testamento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, que haja salvação nesta nação. Meu Deus, que haja arrependimento no coração de atores, de atrizes, de homens e mulheres. Meu Pai, de pessoas que estão no mundo atacando, ridicularizando, pisando no Filho de Deus, pisando no sangue do testamento. Meu Deus, nós oramos pela conversão, pela salvação dessas almas. Que 2020, meu Pai, possamos ver um batismo de arrependimento sobre esta nação. Meu Deus, que esta nação possa honrar a Jesus, que o mundo lá fora se converta, que a igreja, meu Pai, não se esqueça da cruz e anuncie o evangelho vivo para a salvação dos que perecem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço, até o próximo programa e venha participar comigo do culto de libertação toda sexta-feira às 19h30 na Igreja Batista Getsemane, aqui em Ipatinga. Um forte abraço e até breve, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você que assistiu esse vídeo, compartilhe, porque olha, Jesus Cristo é o Senhor.